Graça e paz, meu amado, minha amada, povo sempre fiel ao Senhor. A palavra de Deus diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus amados, ninguém há que goste do deserto. Pelo contrário, todos correm dele. Porque ninguém está preparado para passar por dificuldades e necessidades. Nós não fomos feitos para isso. Todos sonhamos com uma vida tranquila e farta, repleta das bênçãos de Deus, não é assim, meu irmão? Uma vida de dificuldade nos limita, nos traz ansiedade. Alguns se desanimam e até há os que, não tendo o menor vestígio de fé, chegam a desistir da vida, o que é totalmente reprovável. Observem que o homem não foi feito para passar por dificuldades. Todos precisamos nos alimentar, nos vestir, nos locomover, tratar das eventuais enfermidades que surjam no nosso corpo, ou seja, suprir as nossas necessidades mais básicas. Foi assim como Deus nos criou e nos manteve até o dia em que o homem desobedeceu a Deus e pecou, sendo então destituído do paraíso. Essa parte da história todos vocês já conhecem. Normalmente, meus amados, a tendência das pessoas, quando se sentem no deserto, é de se desesperar, reclamar, murmurar, achar que ali não é lugar para ela, mas para outros, porque ela não fez nada para receber esse tipo de recompensa. Ou seja, as pessoas se revoltam normalmente contra o Deus Criador, como se ele fosse a pessoa mais injusta do mundo. No entanto, quem já esteve num deserto sabe o quanto isso mudou a sua vida. Para melhor, naturalmente. O quanto cresceu espiritualmente e o quão próximo esteve do Senhor. Quem ainda não passou por um deserto, prepare-se, porque mais cedo ou mais tarde vai passar. E isso é uma indicação, meus amados, de que Deus está atento a cada um de nós e não nos perde de vista. Deus é soberano, meus amados, é santo, é justo, é fiel. E quando Ele nos manda para o deserto, meus irmãos, podemos ter a absoluta certeza de que Ele sabe o que Ele está fazendo. Alguns vão para o deserto como consequência de erros praticados e que precisam ser reavaliados. Outros vão porque simplesmente precisam crescer espiritualmente ou mesmo melhorar em algumas áreas da sua vida. E Deus nos está preparando para algum desafio.
Se você está no deserto, meu amado, creia que Deus tem planos para você. Então sorria e agradeça a Ele por estar no deserto e não no abismo. Para o abismo, meus amados, é o mundo quem nos conduz, não é Deus. Quando Deus nos conduz ao deserto, meus amados, Ele supre todas as nossas necessidades. Nos alimenta com o maná dos céus. As nossas vestimentas não se desgastam, nem mesmo desbotam. E Ele nos dá poder para retirar água da rocha. Estamos todo o tempo sob o cuidado dEle. Mas precisamos ser humildes, meus amados, e aceitar com naturalidade o mover do Senhor nas nossas vidas. Dessa forma, uma pessoa carnal tenderia a perguntar ao Senhor: por que eu? No entanto, uma pessoa espiritual certamente diria: Senhor, por que não eu? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados com Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram da mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Meus amados, existem pessoas que não compreendem o sentido do deserto e até escarnecem do Senhor, blasfemam ou se agarram a qualquer coisa no deserto, na ânsia de se salvar. Alguns até mesmo a idolatria, se esquecendo do plano de Deus, que além de conduzindo e protegendo, ainda o está preparando para algo superior. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 41. A palavra de Deus diz assim: E naqueles dias fizeram o bezerro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras de suas mãos. Mas Deus se afastou, e os abandonou a que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: Porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela de vosso Deus Renfã, figuras que vós fizeste para as adorar. Transportar-vos-eis, pois, para além da Babilônia. Olha, meus amados, obviamente, atitudes como essa, meus amados, são de quem não conhece a Deus. O povo de Israel, naquela época, estava começando a tomar contato com a vontade de Deus. Já estava em contato com Deus. Mas já tinham bons motivos para crer e obedecer. Por isso mesmo, muito mais nós devemos, nos dias de hoje, aceitar tudo o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Porque existe uma diferença. Eles podiam não saber o final da história, mas nós sabemos. E, portanto, não podemos, por um momento de dificuldade, comprometer toda uma eternidade que já está preparada para nós. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição
vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Meus amados, a vida em si é uma grande prova para todos nós. E o deserto é particularmente um Enem, um provão, um vestibular. Mas será que Deus seria injusto de nos colocar em uma situação de dificuldade apenas para se divertir às nossas custas? É lamentável, meus amados, mas existem pessoas que pensam assim. E o fazem porque não conhecem o Senhor. E não têm consciência de que Ele está no controle de todos os aspectos, não só das nossas vidas, mas de todo o universo. Veja o que diz o profeta Jeremias. Jeremias 10, 23. A palavra de Deus diz assim: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Olha, meus amados, tudo vem de Deus. Agora, alcançar esse grau de compreensão do profeta significa estar num estágio espiritual elevado. O nosso Deus é um Deus justo, santo, puro e nos conhece profundamente. Ele sabe exatamente o que precisamos e o quanto conseguimos suportar. Então, Ele conhece com exatidão a medida do corretivo a nos aplicar, ou mesmo do desafio a nos submeter. Deus é perfeito, meus amados. Ele não erra. Primeira carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Glórias a Deus. Meus amados, Deus conhece todo o nosso interior e exterior, até mesmo os nossos pensamentos. Isso nos dá a segurança necessária para sabermos, meus amados, que Ele sabe muito bem o que está fazendo. Aceitemos com humildade tudo o que provenha dEle, sabendo que tudo tem a sua razão de ser e que o final, nas mãos do Senhor, será sempre o melhor. Livro de Salmos, capítulo 139, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que bom é ter a mão do Senhor sobre as nossas vidas, meus amados. Não endureçamos nossos corações, nem reclamemos, nem murmuremos. Apenas aceitemos a mão do Senhor nas nossas vidas. Lembremos sempre que depois do deserto, meus amados, é que vem a terra prometida, mas que somente terão direito a ela aqueles que não se rebelarem contra o Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes.
E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Meus amados, se considerarmos que essa vida é um relâmpago na eternidade que nos aguarda, nos sentiremos espiritualmente confortáveis em aceitar o deserto ou o que mais provenha do Senhor. Tudo o que vier ainda será muito pouco comparado ao que Ele tem reservado para nós, os que nele cremos e o amamos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, meus amados. Nós não temos que entender todos os planos de Deus, meus amados, mas temos que confiar nele. Aceite, pois, com resignação, o teu deserto, meu amado. Na verdade, é inútil lutar contra ele. Nós não fomos feitos para o deserto. Já falamos isso. Mas com certeza, meu amado, esse deserto foi feito para você. Então agradeça ao Senhor pelo cuidado que Ele tem para contigo. E peça-lhe forças para cruzá-lo e alcançar a vitória na outra extremidade, da forma como Ele quer. E nunca ore para que Ele retire de ti o deserto, onde Ele quer que você temporariamente esteja. É assim, meus amados. Deus sempre sabe o que faz. Nós não sabemos nada. A sabedoria está com o Senhor. Portanto, meu amado, aceite esse deserto. Deus vai te fazer uma pessoa melhor. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, todo domínio, toda força, para todo o sempre. Amém.